Olá, eu sou Rafael Saldanha, sou autor do material de filosofia do Sistema de Ensino PH e estou aqui para dar algumas dicas para essa prova do Enem que está chegando. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é quais são os temas de filosofia que vão aparecer na prova. Bem, quando a gente olha as provas dos últimos anos, a gente vai observar dois tipos de questão. O primeiro tipo são questões de história da filosofia, ou seja, vamos ter autores clássicos, né? Aristóteles e Platão na antiguidade, Descartes, Hume e Kant na modernidade e alguns autores de filosofia política, como Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau. Nessas questões, a gente vai ter um pequeno texto do filósofo ou sobre o filósofo que vai debater algum dos conceitos chaves desse autor. Então, nesse caso, a gente tem que ler esse texto com bastante atenção para tentar recuperar o que a gente já estudou sobre esse clássico, né? Bem, o outro tipo de questão é uma questão mais reflexiva. Então, a gente não vai ter algum conteúdo específico de algum filósofo. O que a gente vai ter é algum tema como liberdade de expressão, a crise ecológica, a relação dos seres humanos com a tecnologia, que vai ser abordado de maneira a fazer com que a gente pense e reflita sobre o assunto, né? E nesses casos a gente vai ter um texto também, mas esse texto pode ser tanto de um filósofo, como pode também ser algo como um jornal ou uma matéria de revista, né? Então, nessas horas, o importante é a gente conseguir ler o texto com calma, prestar atenção para tentar entender o que é que está em jogo ali naquele tema, né? Bem, a outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre como revisar o conteúdo de filosofia nesse período que resta, né? Bem, a gente sabe que filosofia é uma coisa que tem um tempo enorme, né? Enfim, são 2.500 anos de história. Mas, como eu falei para vocês, o Enem tende a se concentrar nos clássicos, né? Então, a minha sugestão é que se construa mapas mentais sobre os principais autores, né? Assim a gente vai ter uma forma fácil e rápida de recuperar o que a gente estudou ao longo do ano. Mas, como é que são esses mapas? Bem, a maneira como eu faço eles é, você pega um autor e aí você escreve o nome dele no meio de uma folha, né? Depois você vai apontar várias setas que vão, cada uma delas está direcionadas a um conceito. E do lado desse conceito, você tenta descrever esse conceito, né? Ou escrever quais são os principais problemas com que o filósofo está tentando lidar quando ele elabora esse conceito, né? Então, por exemplo, se a gente pega o Descartes, né? O Descartes, ele é o autor que é mais conhecido por falar penso, logo existo, né? Cogito, ergo sum. Então, você pegaria uma folha, escreveria Descartes, apontaria uma seta para fora dele, escreveria cogito, ergo sum, e do lado você tentaria escrever algo como, por exemplo, bem, esse conceito tem a ver com a necessidade de encontrar um solo seguro para a construção do conhecimento científico, né? Assim, a gente consegue olhar para o Descartes, entender que um dos principais conceitos dele é o penso, logo existo, e que esse conceito está preocupado com estabelecer um solo seguro para a ciência, né? A gente consegue entender todo o funcionamento da filosofia em questão, né? Agora, você não vai fazer isso apenas com um conceito, né? Você vai pegar o Descartes, você vai pegar os outros conceitos do Descartes e também vai pegar outras folhas para também fazer isso com os outros filósofos, né? Então, assim, a gente vai conseguir ter uma maneira rápida de acessar o conteúdo de filosofia, né? Recuperar o que a gente estudou para que a gente possa relembrar, né, nessa preparação final, né? Então, uma maneira simples e eficiente de recuperar o material de filosofia. Bem, espero que tenha ajudado para vocês essas dicas que eu preparei e boa sorte na prova.